A independência dos Estados Unidos. Antes da independência, ocorreu uma guerra que foi nomeada a Guerra dos 7 Anos, e ela durou de 1756 a 1763. Logo após, a independência dos Estados Unidos deu início no dia 4 de julho de 1776, colocando um fim no vínculo que existia entre as colônias. Com essa conquista, os Estados Unidos se transformou na primeira nação do continente americano a ter a sua independência. A Guerra da Independência teve seu primeiro Congresso Continental da Filadélfia em 1774 e teve também o seu segundo Congresso Continental em 1776 antes de conseguir a independência. Agora falaremos sobre algumas leis da época que foram enumeradas por mim, editora. Em 1764 teve a Lei do Açúcar, que era a alta taxação do açúcar e derivados, sobretudo do melaço. Essas medidas buscavam inibir o contrabando do açúcar que não fosse proveniente das Antilhas Britânicas. Em 1765 tiveram a Lei do Selo e também a Lei dos Alojamentos. O principal objetivo da Lei do Selo era aumentar a arrecadação de impostos sobre as colônias norte-americanas e aumentar os cofres da coroa britânica. A Lei do Alojamento foi uma das leis intoleráveis impostas pelo parlamento inglês, sem participação dos colonos. Em 1773 surgiu a Lei do Chá. Nessa lei, foram estabelecidos impostos elevados para esse produto que era bastante consumido pelos colonos. Houve as consequências da separação dos Estados Unidos com a Inglaterra, o Iluminismo, a Revolução Francesa e a independência das colônias. As 13 colônias. As 13 colônias foram formadas entre o século XVII e o século XVIII pelos peregrinos ingleses puritanos, também chamados de pais peregrinos. Eram formadas pelos seguintes estados, que meu amigo gringo vai pronunciar para vocês: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Georgia, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pennsylvania e Virgínia. Voltei. A maior parte da população era branca. Estima-se que no ano de 1775 existiam, por volta de 500 mil negros nas 13 colônias. As 13 colônias e a formação dos Estados Unidos foram acontecimentos de extrema relevância na história do mundo. A Colônia do Sul foi a primeira região a ser formada, e vários colonos saíram da Inglaterra fugindo das perseguições religiosas que aconteciam no país e foram a uma direção recém-descoberta onde ficaram por algum tempo. Essas colônias possuíam um clima favorável, classificado como subtropical, e por isso se tornou o centro de exportações de fumo. O fumo era uma mercadoria de grande aceitação na Europa. Também produziam arroz e algodão para a exportação. As colônias do norte eram formadas pelas colônias de Massachusetts, New Hampshire, Connecticut e Rhode Island. Isso mesmo que ele disse. Elas foram fundadas ao longo do ano de 1620, também chamada de Colônia de Massachusetts ou Nova Inglaterra. Além disso, essa área foi fundada em um sistema de autogoverno. Os peregrinos ingleses puritanos se comprometeram com a coroa inglesa a tornar a região um lugar onde se pudesse congregar num corpo político e civil. Nessa região também foi criado um sistema de desenvolvimento baseado no livre trabalho, na produção de subsistência e na pequena propriedade familiar. A região das colônias do norte convivia com o racismo e a escravidão de forma muito natural, onde os negros eram tratados como inferiores e os brancos superiores. A religião era um aspecto muito respeitado na sociedade e a maioria das decisões políticas eram tomadas em assembleias na igreja. Vocês lembram dos 2 congressos continentais que falamos no primeiro slide? Vou te lembrar. No primeiro congresso aconteceu o fechamento do Porto de Boston, a Lei do Açúcar, a Lei do Selo e a do Chá, como vemos no slide. No segundo congresso continental aconteceu a luta pela independência, onde a França e a Espanha apoiou os Estados Unidos e na mesma época teve certa influência do Iluminismo. A negligência salutar foi considerada uma espécie de abandono com pouca interferência. A expressão foi adotada para definir o relacionamento da Inglaterra com as 13 colônias norte-americanas, quando estas desejavam a independência. E para finalizar o nosso trabalho, vamos falar sobre a Batalha de Yorktown. Graças ao apoio militar recebido pela Espanha e a França, os colonos conseguiram finalmente derrotar as forças metropolitanas inglesas na Batalha de Yorktown.
Essa batalha ocorreu em 1781 durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, entre 26 de setembro e 19 de outubro de 1781. Nessa batalha, forças rebeldes dos Estados Unidos foram apoiadas pelos franceses contra as tropas do Reino da Grã-Bretanha. E foi quando aconteceu o Tratado de Paris. O Tratado de Paris foi o acordo internacional pelo qual o extinto Reino da Grã-Bretanha reconheceu formal e oficialmente o fim da Guerra da Independência dos Estados Unidos. E com isso finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigada. Esperamos que vocês tenham gostado. Trabalho realizado por Ana Caroline, Evelyn Oliveira, Jamil Limages e Vitória dos Santos. Até a próxima. Tchau.